ele vai te ensinar. Histórias do Curador Arcano. Salve, legionários, beleza? Eu sou o Adriel e hoje eu sou o mestre de cerimônias aqui do nosso podcast. Hoje é com um imenso orgulho e prazer que nós, do Basilisco RPG, apresentamos o nosso primeiro monstro autoral, o Devorador Arcano. E já que é para estrear a criatura, vamos fazer esse direito nessa bodega, né? Para isso a gente trouxe aqui o Giovanni Camargo, que é o mestre da nossa campanha, e o Fernando Daz, que interpreta o Northmist, que são os criadores da fera. O Jonathan Xavier, também da nossa campanha, que foi o primeiro a testar a criatura em uma mesa física presencial dele. E também trouxemos o Lucas, que é outro jogador nosso, pra, quem sabe, dar umas ideias de estratégia contra a criatura. Se apresenta aí, galera. Tô nervoso. Nervoso. Saudações, viajantes. Então, meu nome é Giovanni, né? Eu sou formado em psicologia. E tamo aí nessa bodega, galera, produzindo novos conteúdos, criando aí uns vídeos nesse pequeno projeto nosso que tá ficando um pouco ambicioso, né, galera? Está bacana. Fala, galera, eu sou o Fernando Daz, não sou formado em nada, por isso tentei virar tatuador e faço a parte dos desenhos, ilustrações, apesar de não ser profissional na área, e edições também. Fala, galera, meu nome é Lucas e eu sou o Mr. M, né, o Senhor do Universo e Mestre das Artes Negras. Eita porra! Vim Nas horas vagas. Nas horas vagas, terrorista também, né? A gente sabe, Lucas. E aí, pessoas, aqui quem fala é o John. Eu estudo e trabalho na área de TI e nas horas vagas eu rolo uns dados. Roll the dice. Então, fala aí, Giovanni, Fernando, de onde que veio a ideia de fazer a criatura? De que fonte que vocês beberam? Foi autoral? Nasceu de um delírio regado a tequila? Conta pra nós aí. Foi mais ou menos isso. Bom, o Devorador Arcano, na verdade, é um conceito baseado em uma criatura que eu criei pro meu livro, que eu ainda estou escrevendo e em breve vou apresentá-la aqui no canal, assim que eu parar de procrastinar. Eu fiz uma arte conceitual sobre, bem tosca a princípio, e mandei pro Giovanni, que gostou da ideia da gente fazer e começou a conversar. E a gente começou a conversar, né, sobre como seria adaptá-lo. E foi tudo muito rápido. Eu expliquei pra ele como era o monstro do meu livro, o que ele fazia. E então ele abraçou a ideia e fez toda essa adaptação aí pro RPG, das mecânicas e tal. Então, dentro do mundo do RPG existem diversas criaturas que é The Mage Killer, né? Os matadores de mago. Mas dificilmente se encontra alguma coisa com uma ilustração fidedigna ou algo que dê uma identidade própria para a criatura, né? E o bacana é que o Fernando, das escritas do livro dele, né? Dos sagrados tomos que ele tá aí para terminar, né, Fernando? Opa, certeza. Ele tem essa criatura bem explicada, com começo e meio fim. Eu falei, poxa, é uma ótima oportunidade da gente criar algo original, criar algo bacana. Por mais que aí existam algumas criaturas que tenham esse conceito, mas não tenham essa mecânica, não tenham essa história, não tenham essa aparência própria que nós demos para ela, né? Com a arte do Fernando. No livro a criatura se chama Caim e ela tem uma particularidade de se tornar cada vez mais obcecada em se alimentar de poder mágico. No livro isso vem de algo mais sobrenatural, uma maldição propriamente dita. E ela vai sofrendo mutações no decorrer do tanto que ela se alimenta. E na adaptação a gente conseguiu fazer isso de uma mecânica bem explicadinha, bem legal. Então, para ficar alguma coisa mais dinâmica, né? Nós pensamos que esse Caim ele poderia estar passando por estágios mutatórios, né? Conforme ele vai se alimentando,
ele vai meio que evoluindo e se transformando em alguma criatura mais bestial, né? Menos racional. O princípio dele é de que é uma criatura com a origem indefinida, né, Fernando? É uma criatura que existe em muitas lendas, muitos boatos, mas o começo, assim, da história dele é meio indefinido. Existem muitas lendas acerca dele, mas o fato é de que é uma criatura meio que amaldiçoada, né? Que tipo, tem essa fome eterna como se fosse de um vampiro, só que em vez de sangue, o vício eterno, a fome eterna dele é magia, né? Então ele se alimenta de energia mágica, poderes mágicos, imbuídas nos conjuradores, né? No caso isso vai incluir mago e também vai incluir, por mais que seja um conduíte de poder divino aí, os clérigos. A esses estágios mutatórios ele vai evoluindo após anos e anos aí de se alimentar, vamos dizer assim, né? Que vai ser 3 estágios, né, Fernando? Quer falar um pouquinho? Como eu falei no livro, também tem essa divisão de 3 mutações, mas lá é bem mais ampla. E cada um dos estágios ela vai se desenvolvendo e ficando mais mortal com o passar conforme ela se alimenta, né? E também tem a fome arcana e o vício arcano, que são 2 mecânicas bem particular dele, que o Giovanni vai explicar, que a gente conseguiu criar para deixar esse bicho mais perigoso, mais único, e o terror dos conjuradores. Assim, no primeiro estágio mutatório, nós pensamos assim que ele é nada mais assim, nada menos que um humano aprimorado, né? Então, um dos conceitos aí... E feio. E feio. Bem feio. Um dos conceitos do Devorador, que assim, é bacana que ele pode dar muito gancho pra shot, pra campanha, pra aventura. Tu pode usar ele como NPC, como boss, como tu quiser. Ele é basicamente um plot maker. Exatamente. Não, com certeza, cara. E um dos conceitos assim, iniciais dele é de que assim, no primeiro estágio ele vai ganhar reflexo alto, uma força forte, só que daí começa a deformação do corpo do Devorador. Né? Os dentes começam a serrilhar, a mandíbula começa a se expandir, né? E a língua começa a crescer, a perca de cabelo, e os ossos começam a crescer desenfreadamente, né? Ao ponto de começarem a rasgar a pele. Só que a força, a velocidade dele cresce estrondosamente, cara. Uma característica do Devorador é as veias, né? Que são saltadas no corpo, que mostra a magia imbuída no corpo dele, já que ele se alimenta de tanta magia, né? É como se magia pura corresse nas veias dele, né? Exatamente, e isso aí é bacana porque faz dele um excelente alvo de estudos, né? Então já é mais um plot que você pode usar. Tipo, o sangue do Devorador, por possuir aí grande quantidade de partícula arcana, serve de ingrediente aí para várias poções pro mestre poder usar, para magos e alquimistas que buscam parte do corpo dele para estudo e tudo mais, né? Então é bem bacana. Aí o Fernando disse aí no caso dos 2 conceitos, que são 2 habilidades que o Devorador traz que deixa ele único, né? Como nós estamos jogando bastante o sistema Old Dragon, o sistema mais old school e mais carnificina, Eu que o diga. nós abolamos da seguinte forma: já que ele se alimenta de energia, nós criamos a fome arcana, né? A cada mordida bem sucedida no alvo, se ele for um conjurador, ele vai perder isso no primeiro ciclo mutatório, né? Ele vai perder uma das magias dele memorizada, como se simbolizasse aí a energia mágica dele sendo extraída. Aí o alvo também realiza lá uma jogada de proteção modificada por constituição, né? Se falhar, perde um D4 aí nos pontos de constituição dele aí, temporariamente, né? Até ele descansar. E o vício arcano simboliza a resistência, já que ele se alimenta de energia mágica, obviamente ele cria uma resistência sobre aquilo, né? Então no primeiro ciclo aí... Isso também pode se aplicar até mesmo pra fome, né? Porque, tipo, Sim. O vício ele é caracterizado por quanto mais tu usa algo, mais tu tem resistência àquilo, então menos te sacia. Isso. Essa era a Exatamente. ideia. Aí no vício arcano, o Devorador, ele no primeiro estágio de mutação, ele tem resistência à magia que causa dano a ele, né? Recebendo apenas metade de todo o dano mágico que é causado a ele. No caso de magia de efeito, ele rola com resistência, né? No caso, rolar 2 dados e ele pega o melhor resultado para ele. Conforme ele vai progredindo, né, Fernando? Uhum. Do segundo ciclo pro terceiro ciclo, essas habilidades assim que tornam ele próprio vão evoluindo junto com ele.
nessa fome arcana, basicamente a gente dá uma aumentada no dano que é tirado. Em vez de um D4 de constituição drenado, se o aventureiro falhar, a gente tira um D6, né? E no caso das magias, no segundo ciclo, ao morder, ele suga ali 2 magias memorizadas, né? Aí já deixa o mago no terror. Fora que essa mordida aí no segundo ciclo aí vai estar causando mais 6 de bônus de acerto, um D10 mais 3, né? dói Aí bastante. no vício arcano já muda bastante coisa, que daí atribui a ele ao papel tanker, né? O John depois vai falar um pouquinho melhor disso. Ele foi nosso beta tester do Devorador Arcano. Que aí no segundo ciclo, né, após uns anos de experiência e alimentação dele, o Devorador ele começa a se tornar imune à magia que tem ele como alvo direto, né? Então tu lança lá uma Fireball nele lá, não acontece bagaceira nenhuma. Se tu casta Sleep nele, não acontece nada. Só que o Devorador Arcano, ele tem uma questão dele que é o seguinte, ele é imune no segundo ciclo a magias que tocam diretamente ele, né? Mas em compensação, se você usar uma magia que não tem ele como alvo, que tem como alvo uma área, tipo, em vez de você castar uma Fireball nele, explode uns barris explosivos do lado dele, ou casta um portal no chão que faça ele cair dentro, coisa do tipo assim. Então faz o jogador quebrar a cabeça, porque se só fazer que ele eu ataco, não adianta Aí tá muito ferrado. contra ele, né? Até porque ele é resistente à magia pura, né? O poder arcano em si, mas... E no É terceiro famoso ciclo... beat'em up, que aí o jogador se ferra. Exatamente. No segundo estágio mutatório aí, ele vai ter a aparência dele já moldada pela corrupção. O corpo humanoide dele fica monstruoso, ele perde um pouco daquela racionalidade humana, né? Porque nos primeiros ciclos ele é humano e embosca aventureiros, vive à margem da sociedade em busca de se alimentar. Já no segundo ciclo ele já torna uma criatura mais bestial, né, Fernando? Sim, fazendo um comparativo bem superficial, seria como no primeiro estágio um psicopata que se transforma em lobisomem e o segundo, o Isso. lobisomem já transformado. Ele lembra bastante a aparência dele, um carniçal. Tipo, aquela aparência desajustada, pálida, né? A língua com o maxilar retrátil, assim, a largo. E no terceiro nível, nível já de apelação total, que é pra você dar o TPK na sua parte. Quando o mestre estiver de saco cheio. Os ossos desenfreados ali, que eu tinha citado, cresceram tão desenfreadamente, né? Que a musculatura dele dobra, o tamanho dele dobra. E ele perde essa racionalidade total e o único pensamento dele é alimentar, né? E o vício arcano dele agora, após esse tempo todo de alimentação e tudo mais, ele desenvolve um método sofisticado de regeneração que cada magia que isso conjura, que tem ele como alvo, ele acaba curando aí um dado de vida por ciclo da magia, né? Então se tu lança uma Fireball lá castada como sexto ciclo em cima dele, ele vai curar 6 dados de vida. Aí o mago vai falar, what the fuck, velho? Além dele ser imune. Ué, ainda agora eu bati nele, ele tava mais fraco, ele tava acabado, por que ele tá se regenerando agora? Exatamente. Aí até a galera perceber isso e tal é bem interessante. Abre bastante modo pro mestre trazer, tipo, esse personagem e tudo mais. E a Fome Arcana, ele vai tirar um D6 mais 2 ali de Constituição, né? E retira ali 3 magias memorizadas ali do Conjurador. Pô, tu já pensa que a fome arcana é cruel, né? Porque os status são fixos, então no momento em que ele der 2 mordidas, a pessoa pode cair se der muita sorte com o dado. Então, o Fome Arcana tu pega no primeiro ciclo lá, a mordida vai dar com acerto mais 4 um D8 mais 1, né? Já no segundo ciclo, ela acaba com mais 6 de acerto, um D10 mais 3. E no último ciclo, terceiro ciclo no caso, é mais 12 de acerto, por causa do tamanho dele, né? Aí é 4D4 mais 7, então machuca um cadinho. Só que é interessante que a gente tenta trazer que no primeiro ciclo ele é quase que um humano modificado, então ele ataca com soco, chute, né? As garras dele estão crescendo ainda, ele pode usar uma adaga, né, se quiser.
E Aí já não- vale ressaltar também que, apesar do primeiro estágio ele ter essa aparência zumbilesca, ele não tem nada de lento, ele é super Sim. rápido já no primeiro Já no estágio. primeiro estágio, ele é tipo um assassino notório, né? Porque ele tem que ser rápido, tem que ser ágil. Já no segundo, no terceiro, no caso lá, ele larga essa, não usa mais arma, né? Em compensação, ele ataca com as garras, que machuca bastante também, né? Toma aí 2d8 mais 6 de dano aí, mais 15 no acerto. Daí ele já ganha uns atributos superiores por causa do tamanho da força desenfreada dele, como vocês vão poder tá vendo na imagem, na edição, mas é um bicho pra machucar, pra dar o TPK. Só que assim- Pra ser o apocalipse dos conjuradores aí. Exatamente, até dos guerreiros, dos combatentes, né? Se pegar de jeito. Tipo, nós bolamos ele pra mecanicamente ele ser forte, mas voltado pro old school, onde se tu encontrar um dragão no meio da estrada, não necessariamente tu tem que matar esse dragão, né? Dá a volta, ou pensa em ferramentas pra lutar, ou, no caso fazer o jogador pensar em ferramentas, né? Exatamente. Ser impulsivo não vai ajudar nada contra um bicho desse daí. Aí nós pensando, conversando com o Lucas, a gente viu que tipo, um dos plots bacana pra você ter tipo esse devorador, conversando com o Fernando também. Tipo, ele pode, um devorador tipo nível ciclo 3, né, digamos assim, estágio mutatório 3, ele pode estar aí tipo num templo perdido, por exemplo. Nesse templo pode ter uma relíquia, ele pode estar imbuído de magia e lá ele tá se alimentando, por isso que ele evoluiu tanto, entendeu? Ou tu pode trazer, e nos primeiros ciclos, ele como minion de algum boss. É bem bacana. Você pode trazer uma seita, por exemplo, de devoradores arcanos. Ele é bem amplo pra tu usar, né? Mas é bacana que o Lucas tá aqui, que ele pode dar a opinião dele como jogador, Lucas, de como que tu enfrentaria esse tipo de criatura, né? Enfrentar isso aí, cara. Empurra o mago pra frente e sai correndo, cara. Não, Corre negada. Então finalmente morre o Timothy. a gente nunca vai morrer, velho. Immortals. Cara, esse bicho aí parece que ele meio que. Vocês descreveram, ele vira um bárbaro voltado com fúria quando vê magia, cara. Então, Exato. se tu tem que derrotar ele, alguma coisa do tipo, tenta usar essa fúria, essa fome que ele tem contra ele. Tipo, ou eu consigo usar um pouquinho da fonte mágica que ele se alimenta pra, sei lá, entupir ele de magia no momento que ele não ele começa a recusar, ó, se sinta mal por isso, ou usar mesmo o mago como isca, né? O mago. O mago faz alguma magia pra atrair ele e o pessoal monta uma armadilha, uma emboscada pra ele. Porque... Um item mágico, acho que talvez, né? Tipo, tu usar um item mágico pra atrair. Porque assim, ele drena a magia, não é mordendo a carne ou coisa do tipo, é sugando ali, né? Como se fosse aquelas criaturas do Harry Potter, né? Como que é? O Dementador, que dá aquela chupada. Só que ele suga a essência, muito ele massa. suga a essência, só que daí a mordida é um método dele prender a criatura nele de forma que ele consiga sugar toda a essência sem ela escapar, né? Então tu pode usar isso aí, por exemplo, num item mágico pra atrair ele, faz uma armadilha, já que ele já perde a racionalidade e tal, é bem interessante. Sim, até porque conforme ele vai evoluindo, ele vai ficando mais estúpido. Então acaba ficando não mais fácil, acho que não é a palavra. Menos difícil. Isso, menos difícil daí planejar contra ele, planejar uma armadilha contra ele. A ideia não é botar o mago assim frontline contra ele, né? De longe, porque é a mordida dele que suga uma magia, mas mata o mago antes de sugar. Não, é isso que eu tava falando, pô. É conhecimento comum que se tua constituição bate em 0, tu morre. Então, se com 2 mordidas ele tirar esses dados de constituição e zerar, pode morrer com 2 mordidas. Não precisa necessariamente perder todos os pontos de vida. Se tu mestra ele e coloca ele numa aventura high fantasy, por exemplo, é interessante que ele drena a constituição de qualquer forma, mas se você for considerar que todo mundo, por exemplo, no cenário de legião, toda classe tem potencial para ser um feiticeiro. Então, se for considerar que às vezes todo mundo tem uma pequena partícula mágica dentro de si,
cada mordida, cada sugada, ele tenta sugar o máximo possível da essência daquela partícula mágica daquela pessoa. Então, se você pega um tanque lá com 60 de vida combado lá e o caramba 4, se ele não matar o tanque no dano da mordida, chega uma hora que ele mata por causa que a constituição dele vai zerar, que afinal de contas ele não vai ter 20 de constituição no pau velho, entendeu? Isso, Vai. no princípio, assim, a gente falando assim, ela assusta, né? Mas ela também não é aquela criatura imortal, impossível de se matar, né? Sim, né? Em termos de RPG, existem muitas criaturas mais fortes que ela, né? Com vida, tem o triplo de vida que ela. Mas, assim, no terceiro ciclo lá, ela vai ter de 75 a 110 de vida. Então, é alto, né? Mas tem muita criatura que tem o dobro de vida que ela. Então ela vai chegar, vai apanhar também e tudo mais. Só que quem ela pegar, ela machuca, né? Aí você pode pegar essa criatura e soltar sozinho, tu pode pôr uns minions, né? Aí é aquela coisa. Claro, Acho claro. difícil um pouquinho encaixar tipo assim, seguidores da criatura, porque ela parece ser meio individual com a fonte de energia mágica dela. Acho que ela não vai aceitar alguém verdade. comendo. Tipo, Cara, talvez algum cultista que, sei lá, alguma coisa que e louve. Talvez no primeiro e um pouco até no segundo estágio não, porque ela é inteligente o suficiente para ter essa noção. Mas principalmente no terceiro ela já não tem essa distinção de competição, digamos assim, né? Ela passa a enxergar apenas poder mágico. Se não for poder mágico e não representar ameaça para ela, eu acho que é indiferente aos olhos dela, assim. tipo, os Yuan-Ti, eles têm umas castas entre eles, né? Por adorar os deuses antigos e tudo mais. E aí cada casta tem uma modificação dos puros, dos impuros, dos bestiais e tudo mais. É bacana que se tu pode, por exemplo, fazer um plot onde existe ocultistas que tentam se transformar em devoradores arcanos, né? Em busca de mais poder, de mais força, de reunir mais magia no corpo dele. O devorador ele pode ser então tanto um conjurador quanto um combatente. Aí, tipo, nesse primeiro ciclo, tu pode criar um grupo de devoradores arcanos, que são cultistas, que estão desolando uma área, uma cidade, em busca desse poder. Aí já no terceiro nível, no terceiro ciclo, né, mutatório, imagina, por exemplo, um leão chegando num cervo morto com várias hienas em cima. O leão é ele no terceiro ciclo e as hienas são nos primeiros. Ele vai chegar, vai destroçar os próprios outros devoradores pra sugar a magia que tem dentro deles e pegar a carcaça ainda pra eles, entendeu? Bestial, ele tem fome cega, então foque é. Em termos de religião, tipo, vamos pensar aí do ponto de vista, sei lá, dos pecados. O devorador é como se ele fosse a essência da gula e da avareza juntos de uma vez só. Porque a fome dele pelo poder não acaba e ele não divide com ninguém. Exatamente. Pois é, né? Pegou um devorador arcano nível 3, né? Não tem o que fazer, gente. Abençoa uma adagazinha, atira pelo penhasco e torce pra ele ir na direção. Tipo, eu acho que Pedra encantada tá aí pra isso, cara. joga uma pedra de trovão no chão e corre, negada! Cara, se eu fosse enfrentar um devorador arcano no nível 3 aí, no ciclo 3 de mutação, eu, como mago, eu ia me posicionar muito pra trás do grupo e ia conjurar algum tipo de magia pra proteger e bufar o grupo, mas, tipo, não usar magia nele, sabe? Que nem eu falei, mas usar a magia no cenário, talvez, né? Provocar ele pra ele levar ataque de oportunidade do guerreiro, porque se ele vê uma magia ali sambando, ele vai, sei lá, vai passar por cima das pessoas. Exatamente, como eu disse, no olhar da criatura ali, principalmente no nível 2, mais ainda no nível 3, o que tiver na frente que não for poder mágico, só vai ser um empecilho pra ela chegar no mago, chegar no clérigo. Então bacana. ela vai passar por cima mesmo, literalmente. O John vai estar trazendo pra nós um pouco. Ele usou, foi o do segundo estágio. Foi o segundo que ele usou, né? Aí ele vai usar o terceiro como boss, parece, não sei. Não sei se estou spoilando a mesa dele aqui agora. Já era. Aí me diz vocês aí, rapidão. Ilusão, funcionaria nele? Boa! Porque, pergunta. tipo,
tem ele como alvo, mas não chega a tocar o corpo dele. É mais como se fosse algo feito pra ele. Ele ia ver a ilusão, aí vai do mestre. Eu, como mestre, cara, ia falar que ele ia ver aquela ilusão como uma mancha de, tipo, dependendo do ciclo, se fosse no ciclo 3, estágio de mutação 3, ele ia ver aquela ilusão como uma mancha de magia. Porque já que ele tá tão acostumado a receber magia, se alimentar de magia, que nem o Fernando disse, aquilo ia ser um pontinho de chama de mana, sabe? Aí eu acho que não funcionaria, na minha opinião. Acho que funcionaria no sentido de servir como atrativo pra ele, não tanto Isso. como ilusão. Eu acredito no seguinte, se for trazer a ilusão mágica para algo mais científico, ela nada seria do que partículas mágicas bem fracas, Exato. numa espécie de cortina assim na Isso. frente dele. Mas tipo, o mago responsável por ela, se tiver logo atrás, a criatura vai ver que naquele ponto tem um foco de poder muito maior do que ela vê na ilusão. Então talvez confundiria ela por alguns segundos, mas não seria tão eficiente não, ao meu Sim, ver, é sim. claro. Por isso que eu falo que aí vai do mestre. O mestre pode usar isso como um chamariz pra chamar atenção. Pode usar como algo tipo que ele vai lá pra cima pra se alimentar, porque ele tá vendo magia ali meio que abstrata na frente dele pra ele pegar, entendeu? Massa, massa. Aí, mais uma coisa. Pensem comigo. Aliás, pensem comigo não, me digam. Arma mágica, quando atacando ele, daria dano normal ou daria dano mágico? Boa pergunta. Cara, isso é interessante, porque, por exemplo, você pega o Pathfinder agora, o novo Pathfinder que vai sair. Nele, os encantamentos de armas mágicas podem vir por runas, né? Runas de aprimoramento. Então, tu pega uma arma mágica que tem, tipo, ela se acende em chamas. Acredito eu, na minha opinião, eu daria o dano mágico das chamas normalmente. Porque se ela fosse uma runa de chamas, por exemplo, sabe? Agora, se é um martelo Mjolnir lá do Thor, que ele bate no chão e cai trovão, aí eu já daria como se fosse magia. Então, acho que se fosse uma arma mágica que causasse o dano bruto direto, tipo uma espada que se escandeia em chamas ali, se acende em chamas, ok. Se fosse alguma arma que conjurasse, entendeu? Tipo um cajado, uma varinha, aí não. Porque daí entra como se fosse uma varinha, por exemplo. Um staff. Mas isso aí é minha opinião como mestre, por isso que a gente deixa aberto pros mestres poder criar plots e plots em cima disso. E você, Lucas, Fernando? O quesito se arma mágica afeta ele depende muito do mestre, isso é bom também, né, cara? Mas eu que gosto de TPK e Já gritaria, né? Eu percebemos, não daria, cara, eu daria cura pra ele pelo dano mágico. Eu só daria o dano bruto da ferramenta, da arma. Pau no cu, né? Isso, bacana. Pra falar a verdade, cara, essa é a parte favorita dele pra mim. Porque a gente conseguiu deixar específicos os pontos principais, mas ele ainda é muito versátil. Você pode usar ele como quiser, onde quiser. Não tem origem conhecida, motivação conhecida, etc. Tem um ponto ali que a gente coloca, né, que o Devorador, a gente coloca vários pequenos plotzinhos ali do que quem pode ser o Devorador, né? Um dos plots é que ele era um mago, por exemplo, muito ambicioso que estava em busca desenfreada por poder e realizou um ritual e acabou se transformando nessa entidade, né? Tipo, já é um plot pra uma aventura que tu tem aí. É massa ali também que a gente coloca uma questão religiosa, né? Coloca ali que ele pode ter sido amaldiçoado, né? Que nem o Adriel falou, dos pecados, que ele pode ter sido amaldiçoado pela ambição dele de poder, né? E tudo mais. Sim, como é no livro. A mutação é um castigo pra quem ambiciona mais e mais poder e Uma tal. punição divina, pode ser tipo uma punição divina pra quem foi responsável com magias também, então tá bem bacana. Outro ponto importante também é que, apesar dessa fome insaciável por poder mágico, ele não consegue usar esse poder. Exato. Ou seja, ele devora, retém pra ele aquilo, mas ele não tem poder arcano, não tem poder mágico, né? Ele não consegue usar. Conviva com essa ambição, né? É o Será que castigo. ele não consegue usufruir ou tipo ele não quer partilhar o que ele tem? Tipo, Olha o sanduíche plot. que É. ele... A ganância, né? Tan, tan, tan. Acho que Mais isso é um outro ponto plot. que vai pra mão do mestre. É, exatamente. Isso que é bacana. Aí vai do mestre. Outra coisa que o mestre pode utilizar é limitar o devorador para deixar ele um pouquinho mais fácil, principalmente se o grupo é um pouquinho mais iniciante, tá em level baixo, ele absorver só um tipo de magia, ou divina ou arcana. No caso Exato. de magia, do mago ou do clérigo.
porque aí eles podem contornar isso trabalhando com outro tipo de magia. Então, pra contornar isso, que já tem os 3 estágios, né? Daí vai do mestre colocar o estágio mais compatível com a aventura e os aventureiros e tal. Mas sabe outra coisa bacana que eu tava pensando aqui agora? Vamos supor que um grupo sofre um perrengue e consegue derrotar o terrível Devorador estágio 3. Todo mundo lá comemorando e de repente o Devorador começa a inchar e implode, sabe? Nossa, todo o bacana. poder mágico que ele consumiu durante a vida, matando e destruindo tudo num raio Bacana. de quilômetros. Termina num fireball ainda. O pessoal todo lá comemorando, ei, matando, de repente, BAM! Que troll, velho. A galerinha toda emocionante, tipo, vamos extrair o sangue do Aí Devorador. começa uma aqui. contagem regressiva, assim, um troço meio... Ah, massa. Eu, se Cara. fosse o mestre, eu ainda ia pensar, tipo, vocês deram essa ideia da explosão, tipo, como se fosse uma ogiva arcana, eu ainda ia fazer algum plot relativo a aparecimento repentino de feiticeiros. Legal, Porque cara. essa ogiva, ao invés de matar, essa energia, ela vai encroando na pessoa que é atingida e tem uma chance dela desenvolver poder arcano de graça. Sem estudo, sem nada. Cara, isso seria muito legal, porque além do Devorador ser um alvo pelo perigo que ele já representa para as pessoas, ele se tornaria um alvo de recompensa também. Tipo, Né? as pessoas também caçariam ele para tentar conseguir com isso um pouco que fosse do seu poder. Se tu entendeu? conseguir extrair a energia dele de forma segura pra tu, imagina o quanto de mana, o tanto de poder acumulado que tu não recebe. Um Shenlong ali do Mortal Kombat. Só que é bem Cara. mais fácil reunir as esferas do dragão do que matar um bicho desse, né? Eu fico pensando, às vezes, numa artimanha de jogar contra ele como se fosse um clérigo, saca? Porque ele seria facilmente pego por uma magia tipo constrição. As vinhas iam surgir lá e ia pegar todo mundo que tá no alcance. Exato. Então isso ia reduzir a movimentação dele. Podia jogar, sei lá, podia fazer uma rede dessas maiores, porque ele é uma criatura grande. Podia fazer uma rede maior e reduzir a movimentação dele para 1 metro. Tira o bônus de destreza dele da CA. Isso vai minando a capacidade dele de se defender e vai facilitando para os jogadores. Cara, a druida tem muita habilidade de constrição, né? E é bacana que assim, que nem eu falei, magias que atribuam ele como alvo, mas no sentido mísseis mágicos, fireball, sleep e assim por diante. Agora, se tu casta, por exemplo, ali uma magia onde vinhas surgem do chão e enraizam o pé dele, aí tu, por exemplo, um druida invoca aquilo, cria aquilo, mas é um efeito diferente. É uma situação diferente, né? Fica bacana também. O Fernando, daí tem uma ordem, né, que a gente criou, meio que baseada do livro também, que é responsável pela caçada dessas criaturas, né? Exatamente. É diferente do universo dos RPGs, no livro, os Cains são uma das únicas criaturas fantásticas que existe. Então foi criada uma ordem chamada Daybreak, que também é o nome do livro, que é responsável por exterminá-las. E daí a gente achou que seria legal também ter uma ordem responsável por isso durante o jogo também, com aventureiros, né, dispostos a caçar os devoradores. Sim, até porque pode ser mais um plot também, aventureiros recrutados aí pra essa ordem, né? Entrarem num templo perdido, onde há suspeitas de uma criatura, de um devorador lá dentro, que tá se imbuindo de energia mágica. O Lucas, ele joga de ladino na nossa campanha. Então, Lucas, me diz aí, como ladino, sabendo que tu vai encontrar, mesmo assim, sei lá, sem ter acesso a uns pergaminhos com magia pra poder usar lá, o que tu usaria? Como ladino sem grupo, eu acho que só uma armadilha pra tentar evitar ele, cara. Eu não colocaria meu ladino frente a isso aí, não. Com um grupo, eu ainda acho que uma armadilha seria o mais adequado. E principalmente pegar um clérigo pra abençoar uma adaga, uma coisa pra atrair ele. Depois todo mundo pula em cima e seja o que Deus quiser. É isso mesmo. Dedo no cu e putaria. Cara, se tu conjura, por exemplo, um portal dimensional no pé dele e a outra ponta, uns 8 metros de altura acima pra mais, pra ele cair, por exemplo, e arma uma trap com
pontas de ferro, pontas de lança no chão pra ele cair em cima, por exemplo, sabe? Ou algo pra imobilizar ele, ou algo com óleo. Aí taca fogo nele também. Eu bolaria um treco tipo assim. E o Cedas? Eu? Ah, velho, eu como homem de armas porradão que eu gosto de ser, eu ia usar de algo mágico também. Ou se não tivesse opção, eu flanquearia ele e pularia nas costas, cara. Paulada, fazer o quê? Acho que Cara- o guerreiro nessas partes aí é o essencial, cara. Ele tem que segurar isso aí, pelo menos depois de fazer a armadilha ou pensar na estratégia, tem que segurar o máximo que puder, cara. Porque Caramba, se tem que ser chegar, tancudo se chegar no mago, se chegar no clérigo, não vai ser legal. Cara, mas tu pega uma criatura dessa num corredor de dungeon, velho. Meu Deus, cara. O cara faz strike, eu acho, né? Aí se tu pega ele num salão maior, ele facilmente, pelo tamanho, pela disjuntura dos ossos que vocês vão estar vendo aí nas artes, ele pode muito bem escalar uma coluna, pular uma coluna e saltar exatamente no meio ou em cima do grupo, né, cara? Aí vai dar maldade do mestre também. Acho que nenhum mestre vai colocar esse facilzinho de frente com um tanque. Se for pra Que mim é matar fácil, o tipo, grupo, é rola, caralho. se for pra me matar o grupo, eu faço ele pular em cima ou atrás ali, já pra pegar os caster, né, cara? É, porque depois que pegou os conjuradores, já perde o interesse, né? Ah, nem tem mais interesse, né, velho? Mata o resto se o resto ficar na frente dele. Tá Pois bacana. é, mas eu não imagino aventureiros com itens padrão indo partir pro pau pra cima dele. Então ele provavelmente vai tentar pegar os itens mágicos desses outros aventureiros. Aventureiros, tipo, despreparados com a missão também, por exemplo. Às vezes você chega numa caverna e imagina um beholder lá dentro, imagina um devorador também, né? Vai É que você só verdade. cai de paraquedas ali sem saber. É, até porque tem toda a questão da raridade, né? Você não vai encontrar um estágio 2, ainda mais um estágio 3 ali em cada buraco, né? São um de primeiro estágio, em teoria, já tem que ser uma coisa mais difícil de se encontrar, né? Imagine um do terceiro, né? Algo bem raro. É. Aí o maxilar do 3 a gente pensou bastante, né, o Fernando? É, bem De trash. forma que ele abrisse ali como se fosse um verme púrpura pra encaixar a mordida melhor, e aí a língua desenvolver pra enrolar no membro, pra arrancar um membro, enrolar no pescoço da pessoa pra puxar, Cara, né, e ou tal. seja, maneiras pra te fuder não falta, né? No Devorador. O nível 3 dele parece com o personagem do The Strain, da série. É um pouco Strain. trash a série, meio antiguinha também. Acabou faz um tempinho. Mas Que é o você. nome? Mas é basicamente isso. É tipo um vampiro que a língua dele sai pra fora e come as pessoas. Como que é o nome da série? The Strain? The Strain. A cepa. Acho que eu assisti a primeira temporada, é bem legal. Eu acho que eu nunca vi, não. Que eles perdem o cabelo, né, e tudo mais. Isso. Que eles fazem um troço de parasita, né? A mordida do bicho. E já fica então a dica pra quem tá assistindo aí, ó, série The Strain. Pode até pegar tática de bando quando eles forem ainda, sei lá, estágio 2 ou 1. Tu pode usar aí como plot, por exemplo, uma área que tá sendo desolada. Pô, tá tendo ataque, tá sendo encontrado corpos meio que murchos, digamos assim, né? Com toda a essência sugada deles ali. Porque, tipo, a fome dele, se ele é irracional, chega um ponto que ele quer se alimentar, que independente se tem magia ou não ali, ele puxa, suga, tipo, desenfreadamente, até ele achar o que ele quer, entendeu? Então imagina um desse num templo, ou numa pequena ruína próxima a uma cidadezinha, uma vila. Eu consigo imaginar uma trilha de caixinhas de Todd vazias. Ou pergaminhos, né, em branco pra atrair os magos. Um amontoado. Cara, é interessante o seguinte, que, por exemplo, se você pega um item mágico, ele vai sugar, se alimentar da energia mágica. Então, nada impede dele arrancar aquela espada da mão de um guerreiro com a língua dele arrancando o braço, sugar a energia daquela arma e jogar ela pra longe, entendeu? E aí aquele cara perde aquele atributo mágico da arma, né? Pensou? Puta, velho, é sacanagem. Aquela você arma tem um Nossa, nome né? conquistada. Dá uma tristeza. Cara, eu imagino, sei lá, um guerreiro velho falando assim: Tu tá vendo essa perna aqui? Não, né? Porque eu perdi por essa porra de espada! Ah, e tem que fazer o personagem se matar, não tem Aí ele jeito. arranca o braço com a espada, velho. Não te preocupa, Das. Não te preocupa. O Giovanni, ele nunca nos colocaria isso, porque ele não nos dá item mágico. Oh! É verdade, é verdade. Farpas. Os 6 que não sobrevivem até pegar um mesmo. O personagem meu morreu, velho. Só ficaram tudo louco.
É, só tudo insano, né? Que vê que o Lovecraft, sim. diga, né? Cara, olha, uma coisa interessante, acho que pra combate, se ele suga, se ele imbui essa energia, se ele puxa toda essa energia mágica de uma arma e depois joga fora, não tem que fica inútil pra ele, né? Uma ruína que tem uma criatura dessa pode ter, por exemplo, um inseto ferrugem, entendeu? Que é chato pra caralho. O inseto ferrugem ele se alimenta do metal, né? Então ele se alimenta de armadura, de armas, do caralho é 4. Então, É uma sinergia boa. e ele não é um animal mágico, então não vai interferir, não vai causar conflito nenhum com o Devorador. Então imagina a sinergia entre esses dois. Ele suga, aí vocês entram na ruína, no final do corredor, de repente tem um amontoado de esqueletos com armadura, com espadas, machados e um bicho ferrugem em cima dela. E do lado uma pequena parte mais cheia de tipo, corpos recém-mutilados com o Devorador, entendeu? Então, tipo, imagina a sinergia desses dois. Um destrói tua arma, outro suga. Muito bom. Até porque pro devorador um inseto desse vai ser como um inseto normal. É, ué. Ao contrário de que se fosse uma criatura mágica, porque o Devorador não necessariamente ele vai atacar só humanos, ele se alimenta da Correto. magia, né? Então se tu pega uma criatura mágica, um monstro mágico, ele vai atacar aquele monstro. É claro que isso aí, acho que mais pro segundo ou terceiro ciclo, né, Fernando? No primeiro ele ainda tem a É, consciência. bem isso. É que, tipo, comparado ao terceiro nível, o primeiro ele é mais fraco, mas ele é bem mais inteligente. Então ele não vai sair dando a cara a tapa, ele sabe aonde que ele pode ir, aonde que ele não pode ir, aonde que representa risco pra ele, né? Então ele vai ficar escondidão aí, só esperando as É vítimas. confundido com um zumbi, basicamente. Seria É, reconhecido olha o cara fácil. do bicho. Inumano, né? Você olha pra ele assim, você lembra um carniçal, um inumano, né? Mas daí é que assim, ele vai trazendo aquelas características dos ossos meio das veias, assim, aquela imbuição mágica e tudo mais. Cara, eu tava aqui pensando, até que estágio, sei lá, uma armadilha simples de ladino como straps largado no chão faria efeito nele? Tipo, o mínimo de dano, parar ele. Depende do ciclo, né? É que, tipo assim, mesmo no terceiro estágio, ele ainda continua uma criatura mortal. Ele é mais forte, logicamente, a pele dele é mais resistente, mas ainda é pele. Ele ainda é feito, né, de carne e osso. E ele sangra, então. Sangra sim. Se sangra, pode morrer. Sim, no primeiro ciclo ali, se ele pega num pêndulo que atravessa um corredor, mata ele. Como mataria ali um humano. Sim, com A certeza. questão dele cair ou não nela, né? Tipo, se ele pisar num strap no primeiro ciclo, ele tem o tamanho de um humano, vai machucar ele. Ele só tem uma força, uma velocidade mais maior do que de um humano comum, né? E isso vai progredindo conforme vai destruindo o ser humano que ele é, pra ele se transformar num monstro devorador que ele vai ser, né? Ou seja, tem jeito sim. Bom, e agora a gente pode puxar aí pro John. E aí, John, o que tu acha? Como foi a mesa com os teus jogadores? Eles trancaram o cu? Conseguiram pensar direito? Então, cara, a experiência ela foi bem desafiadora, creio eu, né, para os jogadores. Até porque, mesmo sendo um grupo, né, de 5 jogadores que já estão no nível 4, a criatura ainda assim deu um pouquinho de trabalho para eles. No segundo estágio, eu coloquei ela mais para apresentar a criatura para os jogadores. Então, dentro da dungeon que eles estão explorando, eu coloquei a criatura meio que vagando pelas salas e tinha uma porcentagem de rolar o encontro aleatório com essa criatura. Acabou que no momento que eles acabaram cruzando com essa criatura, foi um momento em que eles estavam concentrados em outra coisa, né? Detectando armadilhas numa sala, procurando tesouros, paredes falsas, coisas assim. Então, eles acabaram sendo surpreendidos por essa criatura num corredor um pouco estreito. Eu acho que por isso que deu mais trabalho para eles, porque nem todos conseguiram atacar a criatura, né? Só o homem de armas e o clérigo que conseguiram atacar ela. Mas mesmo assim, de início, a criatura já conseguiu surpreender eles, e quem estava atrás era justamente o mago, né? Então, no momento que
a criatura desferiu o primeiro ataque e acabou ali acertando o mago já deu uma baqueada assim e tal, e ficou bem tenso a situação, né? Nisso eu deixei ele fazer uma rolagem, né? Fazer um teste para ver se ele já tinha estudado isso, e ele conseguiu ser bem sucedido. Então nisso eu apresentei um pouco do background da criatura, e nisso a criatura conseguiu dar bastante dano no mago já de cara assim, né? Então eles ficaram meio assustados e tal. E nisso foi mais uma preparação para o combate que viria depois, que seria a criatura no terceiro estágio, né? Que nessa dungeon, no contexto e no background dessa dungeon, o Devorador Arcano no terceiro estágio, ele vai ser o boss da dungeon, né? Então eu coloquei ela no segundo estágio mais para apresentar mesmo para os personagens e tal. Não usei de muita estratégia com ela, né? Usei ela como uma criatura burra mesmo, mas essa questão de ter sido num corredor bem estreito dificultou bastante para eles, pelo fato que eu falei agora para vocês, como tava todo mundo ali espremidinho e tal numa sala, só 2 conseguiam atacar, enquanto os outros ficavam ali atrás, né? Resumindo, creio que o cu do mago travou sim, dos demais que eram conjuradores nem tanto, mas eles ficaram bem tensos com essa criatura, né? Mas pela rolagem do mago ficou bem claro que era uma criatura que ela não estava no estágio, no início assim da mutação, mas ela também não estava numa mutação tão avançada. Então eles já ficaram mais atentos explorando a dungeon, com medo de cruzar com um Devorador Arcano de nível 3, né? Em questão de spoiler da minha mesa e tal, do Devorador Arcano no terceiro estágio, não precisa se preocupar, porque antes desse podcast a gente conseguiu jogar uma sessão e eles acabaram terminando de explorar a dungeon e chegando na sala do boss. Inclusive o combate já se iniciou e a sessão acabou mais ou menos ali durante o combate, né? O combate ainda vai rolar na próxima sessão, o restante do combate. Mas nesse comecinho deu para sentir bastante o nível de desafio do Devorador Arcano, o poder que o mestre tem nas mãos utilizando essa criatura. Se ela for bem utilizada, cara, faz um estrago, cara. Eu, como mestre, eu gosto muito de quando tem um boss de uma dungeon, de qualquer outra situação, até fora de uma dungeon mesmo, eu gosto de sempre pôr uma mecânica específica para derrotar aquele boss, né? Para ele começar a tomar dano. Eu não gosto de simplesmente pôr a criatura lá com as habilidades e tal, e se você bater deu dano e zerar o ponto de vida dele, pá, você derrotou, né? Mas olhando pro Devorador Arcano no terceiro estágio, isoladamente, para um grupo de 5 jogadores, nível 4, eu posso dizer com certeza que facilmente, se o mestre tiver umas rolagens ali medianas, ele consegue derrubar uns dois jogadores, talvez até uns 3, caso eles não se posicionem bem. Até onde o combate rolou, o Devorador Arcano ele já conseguiu derrubar uma criatura, um dos jogadores, né, que foi o bruxo do suplemento do The Witcher, que por sinal é muito bom, cara. A criatura só não chegou a matar o bruxo, dar o golpe de misericórdia, porque os outros jogadores conseguiram atrair ela com armas mágicas, né, e magia. Só que como eu coloquei uma mecânica específica minha, que tem todo um contexto ali dentro da dungeon, eu tive que meio que ajustar, né, balancear. Então o que eu fiz? Eu reduzi um pouco o bônus de ataque, né? De mais 15 eu coloquei para mais 10 e reduzi também um pouquinho o dano para não ser algo tão mortal, já que ela estaria um pouco mais difícil de se derrotar. Ela tá uma criatura bastante desafiadora, cara. Bem Old Dragon mesmo.
E, cara, falando um pouco mais assim da minha experiência mesmo que eu tive na mesa, com a mecânica que eu coloquei, com os ajustes que eu fiz na criatura, dentro do background da dungeon, a sala onde eles estão é um local de poder parecido com os locais de poder do The Witcher, né? É um local de poder, então tem um obelisco médio assim no meio da sala que emana muito poder, né? Pode ser poder arcano, pode ser poder divino, depende de quem conseguir canalizar ele. Mas enfim, a mecânica era o seguinte, é que na sala tinha esse obelisco, essa criatura passou vários e vários anos ali se alimentando desse poder, e além dos obeliscos, tinham também duas espécies de orbes mágicos. Então a mecânica mais ou menos que eu coloquei foi que se em certo momento alguém direcionasse magias no obelisco, esse obelisco ele meio que amplifica, né, o dano mágico da magia que foi lançada nele, e ele impulsiona, faz meio que solta uma onda de poder, né, dentro de um raio específico na sala. E se o Devorador Arcano fosse atingido por esse pulso de poder do obelisco, ele acabava que... Eu customizei um pouco também a aparência dele, né? Acabava que uma carapaça que ele tem no peito, essa carapaça acabava que se retraindo, né? Com esse pulso de poder que foi impulsionado pelo obelisco. E no que ele se contraía, os aventureiros eles conseguiam enxergar o coração negro pulsante do Devorador Arcano. E esse era o ponto fraco dele. E caso eles acertassem, a criatura ficava com a condição de atordoado. E ela, na condição de atordoado, ela poderia receber aí sim o dano, né? Então, logicamente, eu também abaixei um pouco mais os pontos de vida dessa criatura. Só que a pegadinha que eles descobriram só no final dessa sessão é que os orbes eles estavam ali para que a criatura usasse a mesma regra, né, de se curar quando ela suga a constituição de alguém que ela morde, né? Então, bem no finalzinho, quando eles estavam quase matando a criatura, eles meio que se descuidaram, acabaram que cada um indo para um lado ali, desfez a formação, e a criatura correu em direção a um orbe, né? Devorou aquele orbe mágico, e aí eu rolei os dados e aquele orbe mágico trouxe uma cura, né? Muito maior do que seria ela mordendo alguém e sugando pontos de constituição, né? Então a mecânica que eu coloquei para ele foi mais ou menos essa. Mas mesmo assim, abaixando os pontos de vida, abaixando um pouco o ataque e o dano e colocando essa mecânica específica para derrotar essa criatura, até que os jogadores descobrissem isso, que foi no finalzinho da sessão, ainda assim, cara, deu muito trabalho para eles. E eu espero que ainda dê na próxima sessão, né? E também espero que nenhum deles esteja ouvindo esse podcast. Bom, galera, esse aqui foi o nosso podcast inaugural, também trazendo o nosso primeiro monstro. Vocês vão conseguir acesso ao PDF gratuitamente na nossa página do Facebook, que é facebook.com/basiliscorpg, e também na página do Aventureiro dos Reinos. O nosso vídeo e o podcast vão ter os links tanto para a página como para o download. E é isso, gente. Joguem RPG, contem pra gente o que vocês acharam do bicho, contem como foi encontrar com ele numa dungeon. Conta pra gente. É Boas isso aí. rolagens, né? Boas rolagens, né? Pra vocês, pro Devorador não, tá? Não. Com ele não.